Graça e paz a todos que estão em Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 70, nós temos uma revelação que cada um de nós que cremos no Senhor, cada um de nós que estamos com Jesus, assim como aqueles discípulos naquela ocasião também estavam, e agora de maneira maravilhosa, pois agora nós temos Jesus como Espírito que nos dá vida, que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Mas nós temos no capítulo 6 do Evangelho de João a seguinte passagem, versículo 67. Jesus fez uma pergunta. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, um de vós é diabo. Então nós podemos estar na igreja, assim como Jesus estava com os discípulos. Jesus estava presente e um era diabo. Como pode ser isto? Como entender isto? Precisamos ver que o contexto vem da pergunta de Jesus: querei vós também retirar-vos? O diabo sempre vai tentar camuflar a sua presença. Ele nunca diz que está em algum lugar, a não ser que Jesus o revele. E isto é uma revelação de Jesus Cristo. E notemos que ele fez esta revelação quando ele fez a pergunta sobre: vocês também querem retirar-se? Vocês também querem me deixar? Vocês também vão me abandonar? Então Pedro diz assim: não, nós não vamos te abandonar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então a questão do contexto é a questão das palavras da vida eterna. Só tem um que tem palavras da vida eterna: Jesus. Só tem um que é o Santo de Deus: Jesus. Só tem um que revela a natureza das coisas: Jesus. Portanto, você pode estar na igreja. Alguém pode estar pregando na igreja e ser o diabo. Ser como o diabo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, chama os ministros diabólicos, os religiosos enganosos, de ministros de justiça. Eles camuflam, eles enganam de tal forma que são também chamados de anjos de luz. Eles se transformam. Jesus chamou este diabo na igreja de lobo vestido de cordeiro. Tal é a natureza enganosa do homem e a sua palavra enganosa. O homem não tem palavra de vida eterna. Pelo contrário, o homem tem palavra de morte. O diabo e o inferno podem estar muito mais próximo de você do que você pensa. Então, o diabo era um homem. Mas em outras passagens, Jesus revela que também os escribas e fariseus que cuidavam da religião eram diabo. Veja
Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 33. Jesus fala assim com escribas e fariseus. Esses escribas eram estudantes das Escrituras. Sim, o diabo estuda as Escrituras. É para torcer as Escrituras. Se você não depender de Cristo, você vai ser enganado. Jesus diz que o engano viria sobre o mundo de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os eleitos. E é assim. Podemos estar sentados numa mesa da ceia e o diabo está tomando a ceia. Se Jesus não te revelar, você não sabe. Pois só Jesus sabe a natureza do coração do homem. Jesus diz assim, podem ler Mateus 23, versículo 33. Ele diz assim para os escribas e fariseus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, aqueles homens vestidos de sacerdotes, então aqueles homens que carregavam as escrituras na sua roupa, nas suas vestes, nos seus punhos, eles eram serpentes, eram diabos, eles eram raça de víboras. Cada um de nós precisamos perceber o valor da nossa salvação, pois todos nós éramos raça de víboras. Por isso eu preciso, e todos vocês precisam de Jesus como Salvador, para sermos feitos filhos de Deus. Vamos ver que, quando Jesus falou que tem palavra de vida eterna, vamos lembrar que a víbora, a serpente, tem palavra de morte. A morte entrou pela palavra da serpente, um espírito que mata, uma palavra que mata. Enquanto Jesus tem palavra de vida eterna, a serpente tem palavra que mata. Muitos religiosos estão matando os crentes, enganando os crentes. Essa raça de víbora está enganando através de doutrina humana. E vamos ver como é a palavra na boca do homem. E o que as Escrituras dizem da palavra na boca do homem? Da palavra do homem. Se a palavra de Jesus é palavra de vida eterna, o que é a palavra do homem? Vamos ver. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Verso 13. Sobre o homem. A garganta deles é sepulcro aberto. Sepulcro aberto cheira mal. A palavra do homem cheira mal. Com a língua, urdem engano. Estão vendo? Não confie no homem. Se você quiser ser salvo, creia no Evangelho. Creia na palavra de Jesus Cristo. Converta. Só ele tem palavra de vida eterna. A língua do homem compõe engano. Quantas vezes estamos ouvindo sermões? Eles leem a palavra de Deus, mas na hora de explicar, explica outra coisa, dá um outro sentido, adulteram, urdem engano, veneno de víbora. Víbora é a serpente da região da Palestina. É como o nosso cascavel aqui. Veneno de víbora está nos seus lábios. Nos lábios. O veneno está onde? Na boca, na palavra. Se Jesus tem palavra de vida eterna, o homem tem veneno na sua palavra. A palavra do homem está envenenada. Por isso que o homem morre, porque ele tem natureza de serpente. Isso está em Romanos 3, versículo 13. Mas vamos a Tiago e ver o que está escrito em Tiago a respeito da palavra do homem. Só Jesus tem palavra de vida eterna, mas o homem tem palavra que mata. Cuidado com a palavra do homem. Tenha discernimento. Perceba quando é o homem que está falando, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo que está falando. Capítulo 3 de Tiago, versículo 5. Vamos ver.
Assim, toda língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. O homem é orgulhoso como o diabo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Grandes problemas, grandes aborrecimentos, tristezas, desordens, inimizades, é causada pela palavra do homem, veneno da serpente, pecado, morte. Versículo 6 do capítulo 3 de Tiago. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é posta em chamas pelo inferno. Então o inferno pode estar muito mais próximo de você do que você pensa, ou até mesmo dentro de você. Se você não crê, onde está a palavra que mata? Em você. Se você crê, onde está a palavra da vida? Em você, porque você crê em Jesus Cristo. Isto é tão grande salvação. Por isso quem não crê já está condenado, porque foi envenenado. A mente do homem foi envenenada. Então, a língua é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aquilo que o homem fala está contaminado. Só tem um que tem palavra de vida eterna. Confie nele, vá até ele, viva por meio dele. Ainda diz o versículo 8 do capítulo 3 de Tiago. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Onde está o mal? Na palavra do homem. Então, o homem é a multiplicação do diabo. Isto que está escrito. Por isso Jesus foi levantado como uma serpente. Leia o início do Evangelho de João. Como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Ele se fez carne, se fez pecado, se fez serpente para morrer e assim desfazer a natureza diabólica, a palavra do homem. Então Tiago diz, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Portanto, estas palavras revelam para cada um de nós que devemos ter muito cuidado. Você que crê, e você que anda com Jesus e que tem a natureza divina, ande com cuidado, ande na luz para não ser mordido pela serpente. E digo mordido pela serpente, para que não receba veneno da palavra do homem. Não ouça o que o homem diz, ouça o que Jesus diz. Se nós ouvirmos o que Jesus diz, nós seremos curados do efeito deste veneno que está em nossa língua, em nossa palavra, em nossa alma. O veneno da serpente, o veneno que é o pensamento da incredulidade. Alguém pergunta, por que toda esta maldade no mundo? Eis a resposta. Os homens são malignos. O mundo é maligno. Jesus disse, uma árvore má só pode produzir fruto mau. Portanto, quão maravilhoso é que nós estejamos como os discípulos que não querem retirar-se de Cristo, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Nos acheguemos mais a Deus. Não há outra esperança, não há outra palavra. Se alguém quer ficar livre deste veneno, se alguém quer ter uma boa palavra, uma palavra que edifica, que ensina, que dá vida, fique com a palavra de Deus. Receba a palavra de Jesus Cristo. Viva da palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Portanto, ore e vigie, pois está escrito, está revelado. Abra as Escrituras e leia. Esta é a revelação do Espírito Santo. Este é o Espírito de verdade. Esta
É a graça de Deus que nos veio por Jesus Cristo. Este que levou sobre ele as nossas iniquidades e curou-nos das pisaduras, do veneno da serpente. Tenha fé, tenha coragem. Vamos ficar com Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Amém.